E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Agora, em relação a pessoa se conectar com você, você acha que às vezes é necessário você alterar a persona para se conectar com a audiência ou é 100% espontâneo? Alterar a persona em que sentido que você Tipo fala? assim, eu ligo a câmera e eu sou um personagem pra estar alinhado com o meu discurso ou com o tipo de público que eu quero lidar, sabe? Ou é uma coisa, alterar não, eu sou a minha eu. personalidade, né, no Sim. caso, assim. Não, então... existe essa possibilidade, sempre existe, né? Uhum. Bom, mas eu não gosto disso porque eu acho que acaba se tornando um trabalho meio que insustentável, sabe? Eu acho que se você altera muito quem você é, pra você se adaptar ao público que você quer atingir, no longo prazo isso vai te fazer mal, você não vai conseguir se adaptar, você vai acabar desanimando daquele trabalho que você tá fazendo, enfim. Então, às vezes, eu vejo que muitas pessoas acabam perdendo a personalidade no digital mesmo, tipo, elas olham, vamos supor, pra mim, elas falam, não, a Duda está dando certo. Ela tem essa impressão. Daí ela fala, o que a Duda faz? Como a Duda é? A Duda usa vermelho e bege. A Duda tem o cabelo curto. A Duda usa a palavra minha irmã, por exemplo. E daí ela me modela. Mas ela modela tanto que ela acaba se perdendo. E isso acaba se tornando um problema no longo prazo, sabe? Eu acho que a pessoa perder a personalidade num todo vai acabar fazendo mal, assim. E então, assim, é claro, tá? Claro que quando você está no digital, você vai adaptar a sua visão de mundo para aquilo que você quer mostrar. Então, tem muita gente que fala assim, ai, Duda, minha vida é muito chata. O que eu vou postar no Instagram? Minha vida é muito chata. Eu falo, a minha vida não tem nada demais, sabe? Assim, a minha vida, num dia a dia normal, eu acordo, tomo café, vou pro escritório, trabalho, volto pra casa. A minha vida também não tem nada demais nesse meio tempo. Só que a minha ótica, a forma como eu mostro as coisas é diferente. E isso gera desejo. Então, não é você mudar a sua personalidade, mas você saber como se mostrar. Isso eu acho importante. Eu não sou uma pessoa extrovertida, por exemplo, né? Eu sou bem introvertida. Mas no digital eu sei, por exemplo, que se eu falo sorrindo, assim, se eu falo com você assim, oi, tudo bem? Eu sei que isso passa muito mais carisma do que eu falo assim, oi, tudo bem? Verdade. Então, é importante você ter essas pegadas, assim, até pra postar stories, pra gravar vídeo, enfim. Massa. E aí, uma dúvida que eu fiquei, a Carol perguntou se você é muito atenta aos detalhes, né? Sim. Você falou, não sou tanto, sou mais executora, né? Mas uma coisa que eu sinto é que olhando o seu Instagram, que é um local de identidade visual total, o Instagram, a pessoa abre e olha, é muito perfeitinho, assim. Então você sempre teve esse viés artístico ou foi algo que você passei por curso para desenvolver, aprender como fazer uma paleta de cores, sabe? Não é algo que eu sempre tive, não. Eu nunca tive, na verdade, assim, essa pegada meio artística. Não é muito a minha cara. Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo. Por exemplo, quando eu comecei a postar no Instagram, eu usava uma paleta de cores. Na verdade, assim, que eu fazia tudo, né? Não tinha ninguém que me ajudava. Então, era só um rosinha, meio chiclete, assim, sabe? Usava um rosinha. E aí, era tudo arrumadinho, assim, bonitinho e tal. Só que aí teve um dia que eu postei, isso é outra ideia também pra galera fazer. De 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, eu gosto de abrir a caixinha de perguntas. E eu pergunto assim, se você tivesse que falar de mim pra uma pessoa que não me conhece, quais 3 palavras você usaria pra me descrever? Então, 3 atributos que você coloca na Duda pra alguém que não me conhece, se você tivesse que me descrever pra alguém. E aí, nessa época que eu usava esse rosinha e tal, eu lembro que as pessoas... E eu era, tipo, estudante, as pessoas começavam a falar assim, a Duda é muito esforçada, a Duda é muito fofa, a Duda, ela é muito... sabe, assim, ela tem um futuro muito brilhante, sei lá. E eu comecei a me incomodar com isso, porra, esforçada, pra mim é a pior coisa que a pessoa pode falar de alguém, sabe? Nossa, é muito esforçada, tipo assim, sabe? Parece que dá até dó. E aí eu falei assim, não, gente, eu não quero que as pessoas me vejam como esforçada, não. E eu comecei a ver que isso tinha a ver com a minha forma de me portar, com o meu posicionamento. Então, a forma como as pessoas me enxergam é muito mais relacionada à forma como eu me porto do que um problema com elas. Se elas estão me vendo como eu não gostaria que elas me vissem, isso é um problema meu e não delas. Total. Certo? E aí eu percebi isso. Então eu falei, bom, por que as pessoas estão me vendo dessa forma? Elas não me descreviam como uma mulher foda, uma mulher forte, elas como esforçada, fofa. E aí eu comecei a perceber isso. E eu falei, bom,
eu não daria meu dinheiro para uma pessoa esforçada. Eu não compraria um curso de uma pessoa esforçada. E aí eu fui, então, aprimorando essa minha questão de identidade visual e identidade verbal, que para mim é até mais importante do que a visual. E fui aprimorando esse meu posicionamento. Então, bom, no início eu fui lá e falei, o que poderia contrabalancear o rosinha? Um vermelho. Daí eu botei o vermelho com rosa. Aí depois o rosa parou de fazer muito sentido pra mim. Eu coloquei um bege, que fica um pouco mais sofisticado. As fontes que eu usava eram fontes mais infantis, daí eu coloquei uma fonte um pouco mais sofisticada. As roupas que eu uso também, isso mudou muito ao longo do tempo, porque eu fui encontrando o meu estilo e roupas que passavam exatamente o que eu queria. Então a camisa que eu tô usando hoje, aqui, pra estar aqui no podcast, não é à toa. Eu escolhi ela de forma intencional, tem um motivo. E aí eu comecei a olhar pra esses detalhes, que eu não sou detalhista, mas eu comecei a olhar mais pra esses detalhes, porque eu sei que eles estão sempre comunicando algo pras pessoas. E são detalhes, assim, que normalmente, né, você não vai, tipo, racionalmente não é. É inconsciente, não, é inconsciente, total. entendeu? A pessoa não para pra pensar sobre isso, sabe? Ela não racionaliza isso. Exatamente. Mas é uma mensagem que tá sendo passada pra ela no subconsciente. E você falou que até a sua comunicação verbal, né, é mais importante que a comunicação De identidade de visual. identidade visual. Por quê? Tipo, mais necessariamente o que você fala com a câmera gravada ou também o que você escreve nos stories? Tudo num todo. Mas eu falo assim, por exemplo, essa identidade verbal que eu falo é ter um slogan forte, por exemplo. Você ter um vocativo, que é o minha irmã, por exemplo, que eu uso uma forma só sua de chamar as pessoas. Palavras que sejam marcantes na sua comunicação. Metodologias, acrônimos que você usa para explicar alguma coisa. Então, o simples fato de eu usar uma palavra diferente já dá a sensação de que eu tô falando diferente da outra pessoa. E aí eu comecei a prestar mais atenção nisso, sabe? Legal.